Eu sempre falo disso aqui, que pra gente que não conhece as entranhas do clube, não. A primeira vez que eu me deparei ali, com um olhar mais carinhoso com o Tottenham e tal, foi no documentário do Do Mourinho. All or Nothing, com o Mourinho. Assim, primeiro que eu sou apaixonado pela figura do Mourinho. O Mourinho, assim, pode dizer o que quiser a respeito dele, que ele tá ultrapassado, que não... Cara, Ele é um personagem. E eu tenho E ali, cara, vendo aquele documentário, você vê que... Ali ele não é personagem. Não, e você vê que entende o porquê que o Materazzi aquele dia chorou quando abraçou ele depois do título da Champions League, que ele ia pro Real Madrid, ia embora, e ele sai do ônibus e se abraça, aquela cena icônica. Por que que os jogadores sempre compraram a ideia dele? Não era o futebol mais bonito do mundo, mas os caras corriam por ele e tudo mais, porque você vê que ele é um cara muito humano, assim. Então, aquele documentário me pegou muito, muito de jeito, assim, porque ali eu falei, cara, esse cara realmente... Mas o trabalho dele não foi bom. O que você acha da carreira dele? O que tá se tornando a carreira dele? Porque ele já tinha ido pro United, não tinha sido bom. A última passagem dele pelo Chelsea, ele até bateu o campeão, né? No primeiro ano, depois no segundo ele sai. Muito irregulares. Agora na Roma também, campeonatos irregulares, apesar do título da Conference. Aí perde final de Europa League. O que você acha que o Mourinho se tornou e quais são as suas experiências com ele, se é que você teve? Minhas experiências com ele foram ótimas. Primeiro, o que ele se tornou. Eu não digo ultrapassado, acho uma palavra muito pesada, mas eu acho que o estilo de jogo dele já não bate mais com a Premier League, por exemplo. Tá. Eu acho que, na minha opinião, o Guardiola revolucionou o futebol e ele revolucionou a maneira de jogar na Premier League. E aí vem na sequência o Klopp, agora o De Zerbi, sabe? Uns caras que... É completamente diferente a maneira de jogar hoje da Premier League do que era 10 anos atrás. E eu acho que o estilo de jogo do Mourinho já não consegue bater de frente com esse estilo de jogo do Guardiola e até do Andy, agora o do Arteta. Você vê, é uma diferença muito grande. Era triste ver o Tottenham do Mourinho. Era difícil assistir. Era só... O Mourinho é um cara que se preocupa muito com a parte defensiva e na parte ofensiva ele meio que deixa os jogadores livres, assim. Parece que não tem muita jogada ensaiada. Meio não luxo, tem... assim. Parece. Então, cara, você assistia, você via um time mal treinado. E é difícil falar isso do Mourinho, porque eu respeito muito a carreira dele. Mas parecia que era um time mal treinado contra um time que sabia exatamente o que fazer com a bola. E não só contra o City, mas contra o Liverpool, contra o Chelsea na época. Então... eu não vejo mais... Eu acho que o Mourinho não volta mais pra Premier League de jeito nenhum. Eu não vejo mais nenhum clube que esteja disposto a levar o Mourinho. Agora, eu acho que o estilo de jogo dele bate com o futebol italiano. Tanto é que na Roma... Convenhamos, a Roma, né, não tem um grande elenco. E ele conseguiu um título, que a Roma não ganhava... Nunca ganhou, né? E ao mesmo tempo acho impressionante como ele, mesmo com esse estilo de jogo talvez um pouquinho... Eu não quero usar a palavra ultrapassado, mas... No United ele também ganhou 2 títulos. Ele ganhou a Copa da Liga e ganhou a Liga Europa. League. No Tottenham, que é um absurdo que foi feito, ele foi mandado embora na semana da final da Copa da Liga Inglesa que ele jogava contra o City. Sim. Isso é ridículo, isso é ridículo. Ele poderia ter ganhado um título também. Então acho que até uma coisa meio inexplicável, assim. Meio inexplicável, mas ao mesmo tempo eu entendo, porque ele leva muito a sério esses torneios menores. Por exemplo, o Tottenham do Pochettino era sempre com o time reserva na Copa da Liga Inglesa e era eliminado. Ele não, ele colocava o time titular porque ele sabia que era a chance de ganhar título. Mas eu não vejo mais ele voltando para a Premier League. E as minhas experiências com ele foram ótimas. Teve uma vez que eu entrevistei ele, eu não lembro mais se eu estava na ESPN ou na Rede TV. Depois de um jogo que o United perdeu para o Southampton. E aí ele falou para mim que o United acabar no top 4 seria um milagre no final da temporada. E isso repercutiu muito. Teve 2 jornais ingleses que me ligaram. E aí, na coletiva seguinte, a primeira pergunta da coletiva foi: você falou para uma TV brasileira que chegar no top 4 seria um milagre. É isso que você sente mesmo? Aí ele deu uma... Não, talvez eu tenha me entendido errado, não foi isso que aconteceu, tudo. Mas aí, por causa disso... a Premier League te dá muito acesso, mas ao mesmo tempo é difícil. Você tem que ter um bom relacionamento. Por causa disso, o Mourinho ficou sem falar com repórteres brasileiros, acho que por 3 ou 4 meses. Caramba. Na época, o João e a Nathalie até brincavam comigo. Pô, você ferrou a gente, né? Porque agora ele não fala mais com ninguém por causa dessa... E não foi nada demais, Não, assim, o cara mas... fala, você não tem como controlar o que o cara vai falar. Pô.
E aí teve uma outra entrevista que eu fiz com ele que foi muito legal também. Ele tava no Tottenham, o início dele no Tottenham foi muito bom. O Tottenham era líder. Eu não lembro, foi depois de um jogo contra o Arsenal, que o Tottenham ganhou de 2-0. Ainda era época da pandemia, tava com o estádio vazio, tinha pouca gente, na verdade. Era limite de 5 mil pessoas, alguma coisa assim. E aí eu fui fazer entrevista e tinha uns torcedores gritando aqui o nome dele e tudo. Aí eu falei pra ele, Mourinho, primeiro, eu queria que você falasse do seu momento, né? Que tinha muita gente que falava que você tava ultrapassado, e tá aí o Tottenham líder, jogando um bom futebol, não sei o que lá. Aí ele, mano, a entrevista dele foi excelente. Ele falou, as pessoas falavam que eu tava ultrapassado quando eu era do United, mas eu ganhei 2 títulos lá. E depois que eu saí, o que o United ganhou? E eu falava, o United não tinha elenco pra ser campeão. E eu falo a mesma coisa, o Tottenham tá ótimo, tudo, mas a gente não tem elenco. E também repercutiu bastante. 2 jornais de Portugal me escreveram pra poder usar as aspas e tudo mais. E eu tinha a impressão... Nossa, os caras ligam pra poder usar as aspas lá. É uma outra ideia de crédito, né? Foi o Record. Aqui ontem a gente tava ao vivo, desculpa, eu tava ao vivo com o Milton Neves aqui, tinha corte da nossa entrevista em vários lugares aí, no ao vivo, e sem o crédito, sem cara. O crédito, sem nada. Você vê como que, enfim, não é só na matéria do futebol que a Europa é outro nível. Inclusive, mais pra frente vamos perguntar da imprensa inglesa, mas pode continuar, vai lá. Então, mas assim, eu tinha a impressão que o Mourinho, o inglês dele não é tão bom, né? Ele fala muito pausado. Sim. Ele pensa antes de falar. Aí quando ele fala português, ele se solta. Então, aí ele dá declarações melhores. As entrevistas eram ótimas. Teve uma vez que eu fui com a Nathalie também, mas aí já era entrevista no CT do United. 10 minutos de entrevista, e eu lembro que eu tava brincando com ele, porque ele passou férias algumas vezes no Brasil, ele ia muito pro Recife. E eu brinquei com ele quando ele chegou, eu falei, Mourinho, quando é que você vai pro Recife? Fica lá, pô, eu tô com saudade. Falei, o Sport Recife acabou de mandar o treinador embora, eu não lembro quem era na época. Ele falou, sério? Falou, se eles me ligarem, eu tô à disposição. E eu contei essa história Imagina que foda. Que eu fiz uma live com o Mauro, e aí o pessoal do esporte também veio me procurar. Pô, ele falou isso mesmo, também teve um... Então, assim, toda vez que eu falei com o Mourinho, teve repercussão. E assim, existe uma... Né, agora tudo muito se discute do que vai acontecer com a seleção brasileira, com esse possível acordo do Ancelotti e tudo mais, mas agora parece que o Real Madrid está engajado em renovar o contrato dele e não sabe muito. O próprio Mourinho deu uma declaração dizendo que se é o Ancelotti, não pensa 2 vezes em sair do Real Madrid, que o único louco que saiu do Real Madrid porque quis foi ele. Né? Muita gente até interpretou isso como uma cavadinha. Eu não duvido. Então, eu não duvido. Então, o Carlos Alberto deu uma entrevista outro dia aí, não lembro pra quem. Foi no Charla. Pode ser. E falou que o Mourinho disse pra ele que seria o técnico da seleção e que o chamaria ele, Carlos Alberto, pra ser o seu auxiliar. Imagina isso. Imagina Carlos Alberto, auxiliar do Mourinho. Não, cara. Aí eu vou ter que torcer pra seleção brasileira. Tem que torcer muito, cara. Muito, cara. Pô, essa é foda. Cara, eu, assim... Brasil e Chile, assim, quero ver o Chile jogar aqui. E embora, você falou, o jogo do Mourinho tá acabado. Pode ser que seja acabado pra Premier League, né? Mas... se tratando de futebol de seleção, que é uma coisa que você necessita de menos dia a dia, a gente tá vendo aí um cara muito autoral na seleção brasileira se fudendo porque não tem tempo para implementar o trabalho. Uhum. E o Mourinho é o cara que vai muito mais pelo psicológico, pela questão física, pela... de trás para frente, né? Da defesa pro ataque, né? Você acha que é um cara que poderia dar certo na seleção? É um cara que você traria? Eu traria. Eu queria ver o Mourinho na seleção brasileira. Também, ia ser demais. Ia ser demais. É o que você falou. O que vale na seleção? São os 7 jogos da Copa do Mundo. É isso. Perfeito, que é o que ele é bom. E que ele é bom. Ele é bom em torneio mata-mata, tudo. Não, é perfeito pra ele. Eu adoraria ver o Mourinho, cara. Seria divertidíssimo. Imagina eu gostaria. Tendo que lidar com as coletivas do Mourinho em português soltinho na seleção. Nossa. Patadinha, né? Ia ser aquele começo de lua de mel, ele fazendo graça com a imprensa, depois de 2 anos seria ele metendo pau, me respeita, eu já ganhei isso, já ganhei aquilo. Não, ia ser demais. E eu acho que poderia dar certo, de verdade. Eu também acho. Porque assim, eu acho que hoje é inegável que o Brasil tá com várias posições que não tem jogadores nível seleção disponíveis, né? Principalmente as laterais, e eu acho que o ataque também. Mas tem uma molecada nova chegando aí que se der certo, cara. Eu fico imaginando, sei lá, se todos derem certo, um ataque com Rodrigo, Endrick,
Vinícius Júnior e Vitor Roque. Puta Pô, que pariu. imagina, que o Cê é Mourinho louco. treinando esses caras. Pô, eu acho que tem tudo pra dar certo. Eu E tem- gostaria de ver o Tem professor uma Mourinho. defesa, tem uns caras bons em defesa. Na também. defesa, acho que tem. Robert Renner. É. Só não tem lateral, né? É lateral o problema. Acho que volantes também tem bons, meias, pô, tem Bruno Guimarães, tem Paquetá.